Cheguei! Mais um dia, mais um encontro que me deixa muito feliz em estar aqui com você. Começamos o nosso programa Elgue Você, muita informação, conteúdo com credibilidade. E hoje temos quadros e temos uma super entrevista com a doutora Gláucia Amaral, procuradora, que olha, trouxe em pauta um assunto assim importante para a sociedade: violência contra a mulher. Aí pergunta, a pandemia aumentou o número de casos de violência? Não, mas as pessoas estão convivendo. E a gente tinha já relatos de que acontecia mais também nos finais de semana. Fiquem aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. Agora é hora desse quadro que cuida de você e cuida do seu bolso. E hoje ele volta, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo com 3 best-sellers, que está aqui engrandecendo o nosso programa Elgue Você, trazendo várias informações. E hoje ele vai falar pra gente sobre problema no produto. Muitas vezes você acha que o problema está no produto que você está vendendo, que algo não está funcionando. Porém, o Bruno trouxe várias ferramentas para vocês identificarem que de repente não é isso. Então fiquem ligados e vem aí Bruno Perim. E aí pessoal do programa Elgue Você, mais uma vez, é um prazer imenso estar com vocês aqui compartilhando um pouco de empreendedorismo. E dessa vez o papo de empreendedorismo tem muito a ver com pessoas autônomas, claro, de micro e pequenos negócios também, mas geralmente acontece que as pessoas acreditam que o seu negócio está indo mal, é culpa do produto. Isso é uma das coisas mais comuns que tem. Ou seja, nossa, comecei a perder venda, começou as coisas a não ficarem tão bacanas. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e diz, nossa, mas é que é o meu produto que não deve estar tão legal. Eu preciso melhorar isso. E você precisa entender que um negócio não é só o seu produto. Um negócio, ele é feito de uma série de variáveis. São várias engrenagens que fazem o negócio funcionar e não apenas o produto. Vou dar alguns exemplos muito legais aqui para você entender o que pode estar dando falha no seu negócio. Por exemplo, você pode ter um produto muito legal, mas se você não está comunicando com o público certo, cara, é óbvio que as coisas vão começar indo mal. Por quê? Porque você tem um produto bom, mas que não está atingindo as pessoas que precisam comprar. Isso é uma das válvulas da engrenagem. A segunda válvula, cara, as pessoas estão entendendo a mensagem. Ou seja, as pessoas estão compreendendo aquilo que você está oferecendo. Às vezes você tem um produto legal, tá falando com as pessoas certas, mas não da melhor maneira. Você não está conseguindo fazer com que elas compreendam exatamente por que seu produto vai ajudar elas. Então isso é mais um critério da engrenagem. Outro é o preço. Às vezes você ainda não ajustou o preço adequado, por isso que as pessoas não estão comprando. Ou a realidade mudou um pouco, então pode ser que o preço também tenha que ser ajustado. Outra questão super importante, ele está resolvendo? Às vezes o seu produto pode ser muito bom, mas não está conseguindo resolver exatamente o que as pessoas esperavam que ele resolvesse. Então isso também requer algum ajuste. Perceba muito bem, olha só, um business, um negócio não é só o seu produto. Aqui acabei de te mostrar 4 válvulas super importantes do seu negócio, que é para quem você está comunicando, como você está comunicando, o preço que tem e, claro, se está resolvendo. Eu vejo muito acontecer isso com arquitetos, com profissionais de educação física. As pessoas vão lá e elas se preocupam demais. Nossa, meu treino está super bom, o arquiteto se preocupa muito. Nossa, mas eu desenho um projeto maravilhoso, ele é incrível. E assim como esse personal, ele diz, nossa, mas eu sei fazer treinos top. Tudo bem, que bom, mas o teu negócio não é só fazer o treino, não é só fazer a planta. O seu negócio é todas essas outras válvulas que envolvem realmente ter entrada de cliente, ter entrada de fluxo financeiro e isso ser contínuo. Um negócio é feito assim e muitas vezes, grande parte das vezes, as pessoas falham e não conseguem ajustar simplesmente porque acham que é apenas o produto. Valeu?
Deixa seu comentário, suas dúvidas. É um prazerzaço estar aqui com vocês. E chegou a hora desse quadro que mantém vocês informados. É o Radar do Elgue Você, que conta muita informação, muitas novidades da vida dos artistas e dos acontecimentos desse país. Fiquem ligados. A jornalista, cerimonialista e chefe mato-grossense Águida Catulé é uma das finalistas do concurso de gastronomia da Wine Eventos. É inspirado no Dia dos Namorados e a Águida vai concorrer com uma receita de filé de pintado grelhado na manteiga de garrafa com purê de banana da terra com leite de coco e farofa de castanhas. Boas sortes, muito boas energias para a Águida. Olá, eu sou Águida Catulé, sou embaixadora da Wine Eventos aqui em Cuiabá. Com muita alegria fui convidada para representar o meu estado de Mato Grosso na Batalha das Receitas. Decidi então criar um prato para mostrar um pouco da nossa gastronomia regional, mas lógico, uma pitada de sensualidade e amor, pois a data merece um toque extra de carinho. Aguarde, o Dia dos Namorados vai pegar fogo. Segura essa, gente. Bolsonaro defende abertura de praias e confirmou mais 2 parcelas do auxílio emergencial. Gente, eu torço, você torce para que a gente saia dessa situação. Então fiquem ligados que já eu quero dar boas notícias para vocês. E olha que notícia super boa, a vacina de Oxford vai ser testada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fiquem ligados para vocês verem quem serão os voluntários para fazer esse teste e vamos torcer para dar certo. E agora vamos falar dessa instituição que é o Cicobi, que está ajudando mais de 460 municípios, os insumos de equipamentos hospitalares, de alimentos. E o Cicobi está aí ajudando muita gente e a gente tem que reverberar isso, né, gente? Parabéns, Cicobi! Vamos falar da vida dos famosos. Giovanna Eubank, no 8º mês de gestação, está abrindo seu coração e falando sobre a confusão de sentimentos durante a gravidez. É a confusão dos hormônios, né? As mulheres sabem disso. Mas a Giovanna Eubank está dando um show de beleza e bom humor durante essa gravidez. Parabéns, Giovanna! Tá chegando as festas juninas, né? Quem não gosta de festa junina? Muita pipoca, quentão, milho verde, maçã do amor. E quem entrou no clima das festas juninas foi a Graciane Barbosa, a musa fitness. Está aí vestida a caráter e ganhou um mimo do maridão Belo. E vamos falar desse casal, que são assim queridíssimos e ele é gente nossa. Otaviano Costa e Flávia Alessandra abriram o coração contando por que não usam aliança. Porque já perderam muitas vezes. Eles são umas gracinhas, super talentosos e fazem realmente a diferença. Um beijo ao casal. Já surtaram um com o outro nessa quarentena? Já tivemos. Mas Não é um surto grande. Não é um surto grande, é. São pequenos surtos. Exatamente. Karine Sarans, quem cozinha melhor? Yes! Eu. Ele não cozinha. Eu que não sou, para. Ele tá aprendendo, mas assim, é beabá mesmo, tipo... Marina Tarsila, por que vocês não usam aliança? Adoro vocês, beijão. Este ser perdeu. E eu também, Ah, calma! Comecei com você. Do jeito que se fala, parece que eu já sou culpado. Eu com novela e tal, toda hora que a gente vai gravar, a gente tem que tirar. Esqueci a aliança a primeira vez. E claro, alguém foi lá da Globo, me devolveu. Eu não botei na hora no dedo, enfiei na bolsa, então perdi a primeira. Perdi a segunda, perdi a terceira, ele também foi perdendo. A gente fazia outra, a gente encomendava uma outra. Aí uma hora a gente falou assim, então uma despesa essa história de toda hora fazer aliança. Todo mundo já sabendo que a gente é casado, pra que essa palhaçada? Aí a gente resolveu tatuar fazendo essa coroazinha do meu lado aqui, ó, e a coroa dela. Por quê? Porque a gente entrou com essas duas mãos dadas aqui na cerimônia de casamento nosso no Pectacão de Ouro. Romana Novaes, que foi a escolhida pelo super badalado DJ Alok,
contou detalhes da vida íntima do casal. Olha só, Romana surpreendendo seus seguidores. Disse em relação à primeira noite de amor e disse que demorou alguns encontros, hein? Porque ela é muito difícil. Dei uma olhada no vídeo. Vem aqui. Eu acabei de contar para as minhas seguidoras que aquele dia em Balneário, lembra? Eu passei mal. Lembro. No chuveiro. Precisa falar onde foi, cara. Ai, meu Deus. Você lembra? Eu, hein? Passei mal. Estou aqui agora com o Ricardo Azevedo, que é o diretor do SESC Senat, que está com uma ação aqui, gente, muito legal, de testes de Covid, né, Ricardo? Conta aí um pouquinho qual foi o intuito do SESC Senat fazer essa ação e como é que vai acontecer. Então, é uma ação do SESC Senat de âmbito nacional, ela ocorre em mais de 120 postos espalhados pelo país e ela tem o objetivo de efetuar 30 mil testes de Covid-19. Além da testagem, nós temos toda a parte de orientação da questão da asepsia e dos cuidados para que não haja contaminação. Além dos testes, nós temos psicólogas no local para orientar as pessoas e nós temos também a distribuição de lanches e máscaras reutilizáveis. Então, essa ação é geralmente com o intuito de educar os profissionais de transporte, fazer o teste também, porque muita gente não sabe que tem. Inclusive, Ricardo, foi testado já gente positiva aqui? Sim, é uma ação que tem caráter educativo, né? E também de contribuir com o poder público e com a saúde municipal, estadual e federal. Ricardo, essa ação dura até quando? Quanto tempo? Começou aqui na PRF, como é que vai ser depois? Então a ação vai de 8 a 12 de junho. Nos dias 8 e 9 nós vamos realizar aqui no posto da PRF. O foco é o caminhoneiro autônomo e com vínculo e o motorista profissional de passageiros e de cargas. Dos dias 10 ao dia 12 a ação vai ocorrer no SESC Senat, na Avenida Fernando Correia. E tem uma prestação de 400 atendimentos para o motorista urbano. E esse motorista, ele pode chegar aqui, por exemplo, hoje e amanhã, aqui na PRF, e depois lá no SESC Senat, faz um cadastro e pode fazer o teste gratuitamente? Sim, os testes são 100% gratuitos. A gente faz um cadastro prévio que depois será encaminhado às autoridades, para que a gente faça uma catalogação dos casos e para que a gente possa fazer o tratamento. Ricardo, eu sei que muita gente ouve falar muito do SESC Senat, mas tem uma curiosidade para saber quais são as atividades do SESC. Vamos aproveitar essa oportunidade para você contar um pouquinho para a gente? Então, o SESC Senat é uma entidade sem fins lucrativos, vinculada ao setor do transporte. Nós fazemos todos os atendimentos voltados à área da saúde, onde nós temos disponibilizados os serviços de psicologia, nutrição, fisioterapia e odontologia. E na parte de treinamentos, nós fazemos a parte dos cursos especializados e os cursos de formação profissional para o trabalhador do transporte. Além disso, nós também atendemos a comunidade de forma geral, não só na saúde, como na parte de esporte e lazer. Sim, como assim? A comunidade, você diz, é aberto ao público, frequentar o SESC? Você tem atividades que uma pessoa sem ser da área de transporte pode se utilizar? Sim. Hoje a nossa comunidade pode usar tanto os serviços de saúde do SESC Senat, quanto serviços de esporte e lazer. E como é que funciona isso? Então, a pessoa só precisa se dirigir ao SESC Senat para fazer o seu cadastro e começar a utilizar os serviços. Ricardo, olha, parabéns pela ação, né? Eu tenho certeza que muita gente aí fica curioso para saber, né? E não tem acesso ao teste ou tem que pagar. Então, assim, dar acesso às pessoas, embora que seja de uma área só, mas, né, já é ótimo. E saber se já teve ou não, se é imune, se prevenir, por exemplo. 2 pessoas descobriram aqui hoje que tem Covid, né? E eu tenho certeza que já vão aí se precaver, ficar de quarentena. Isso aí vai evitar bastante contágio. Verdade. Muito obrigada. Agradeço. Estou
Estou agora com o Alexandre Kazumi, que é o médico responsável aqui pela ação dos testes da Covid-19, feito pelo SESC-Senat e pela Polícia Rodoviária. Kazumi, qual é a importância, o impacto para a sociedade, essa ação, né, do SESC-Senat dos testes da Covid? Bom, o impacto na sociedade é justamente tirar de circulação possíveis pessoas que estejam infectadas, assintomáticas e transmitindo o vírus. Pessoas que não apresentam sintoma nenhum e mesmo assim estão transmitindo o vírus. Kazumi, isso é corriqueiro? Tipo, vocês encontram a pessoa está normal e realmente está assintomática? Enquanto existem casos sim de pessoas que dão positivas e essas pessoas não apresentam nenhum sintoma e elas transmitem. E hoje, fazendo os testes, você tem pego resultados positivos ou assim, muita gente já está imunizada? Então, a maioria das pessoas ainda não estão imunizadas e dá sim casos de pacientes positivos. Kazumi, você é pela Rota Oeste. Queria que você nos explicasse um pouco do que é a Rota Oeste, qual que é a finalidade, né, as ações. Conta um pouquinho pra gente da Rota Oeste. Isso, sou médico da Rota Oeste. A Rota Oeste é a terceirizada que administra a rodovia e a gente presta um suporte, um apoio no serviço médico de urgência. Como está tendo essa campanha, eles pediram nosso apoio para que pudesse fazer os exames nos pacientes. E aqui já teve teste positivo? Já teve teste positivo. Nossa, gente. E as pessoas estavam assintomáticas? Todos assintomáticos. Viu, gente, como é importante, né, as pessoas realmente fazerem o teste e quem é profissional do transporte, só vir aqui, né, doutor? Isso, a PRF vai abordá-los e quem se sentir confortável para fazer o teste, pode fazer o teste. Não é obrigatório, mas é necessário. Muito obrigada, doutor Alexandre. Obrigado. Estou agora aqui com Átila dos Passos Calonga, que é presidente do Sindicato da Polícia Rodoviária Federal. Átila, como é que está aí o primeiro dia dessa ação do teste de Covid aqui com os profissionais de transporte? Um bom dia para você, para os espectadores da TV Pantanal. Estamos fazendo, dentro daquela expectativa que programamos, né? Abordagem aos caminhoneiros, convidando, né, porque não é obrigatório, convidando eles para eles poderem estar aqui conosco fazendo esse teste do Covid-19. É um teste onde ele vai ter aqui o resultado em uma brevidade de tempo, até porque o objetivo nosso aí também não é deixar eles aqui há muito tempo parados. Mas está dentro da expectativa, está ótimo, né? Nós temos aí uma meta de 100 testes por dia, né? Nós estaremos fazendo hoje e amanhã aqui na BR, nessa localidade, e está dentro dessa expectativa esperada. Então os caminhoneiros sempre estão colaborando, até porque é uma necessidade de vocês fazer esse teste, a gente explica certinho para eles, eles estão sempre aqui dando a parcela de contribuição. Ter o conhecimento se você já está com a doença ou se você já pegou, né, e tem anticorpos, isso aí favorece muito, né, as ações e a regressão aí dessa pandemia. Mas, Átila, essa é uma ação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal? Sim, o Sindicato da Polícia Rodoviária Federal, ele é um braço, né, da administração da Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos ali a serviço, né, tanto do efetivo nosso, né, que são os nossos sindicalizados, mas também ela é um trabalho que tem que ser que é estendido também à administração da Polícia Rodoviária Federal, que são essas ações preventivas, que são ações que são voltadas à sociedade, a questão também dessa pandemia, esse engajamento que é necessário nós estarmos presentes, até porque também nós temos aí a classe de policiais rodoviários federais que estão expostos, que se expõem também, uma das classes que estão se expondo. E aí essa necessidade nós vimos junto também para dar nossa parcela de contribuição nesse sentido de prevenção. Você falou uma coisa, Átila, porque os policiais realmente têm que estar ali na linha de frente. A Polícia Rodoviária Federal tem alguma ação interna para cuidados e também para ver se existe a contaminação? Sim, primeiramente nós procuramos seguir os protocolos. Acima de tudo, o protocolo, porque não podemos fazer nada que venha da nossa cabeça. Então, seguindo o protocolo, nós fomos primeiramente condicionar os servidores a eles poderem estar na linha de frente. Não tinha como
né, eles serem incluídos, né, nesse isolamento social. Eles tiveram, o dia a dia, a rotina teve que continuar. Então, vamos pensar primeiramente na questão pessoal dele, nos IPIs. Foi providenciado porque tudo surgiu assim de uma forma, foi assim muito repentina, e aquela correria para você adquirir os IPIs dificultou, e o sindicato veio junto com a administração da Polícia Rodoviária Federal para, primeiramente, municiar esses policiais e servidores dos IPIs. E, logicamente, que não só os policiais, mas também nós tivemos que fazer um trabalho, estamos continuamente fazendo um trabalho junto com os familiares. Porque um policial contaminado, né, ou uma pessoa contaminada, por isso que é excelente essa ideia do teste, porque você pode isolar e aí você evita essa proliferação, essa contaminação, porque você isola, né, aquela pessoa que estaria supostamente conduzindo, né, sendo, né, o portador daquele vírus. Então nós procuramos fazer um trabalho com os seus familiares, levando máscara, álcool gel, né, água sanitária e levando principalmente as orientações dos procedimentos. Então foi um trabalho assim gigantesco e tinha que ser de forma imediata. Fizemos um trabalho nesse sentido. Agora que já está mais estabilizado, nós estamos agora dando uma contribuição para a população. Átila, e essa ação continua até o dia 12? Sim, continua até o dia 12. Esses 2 dias aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, segunda e terça. Né? E aí, a partir de quarta-feira, lá na cidade, lá no SESC Senat, quarta, quinta e sexta-feira também lá no SESC Senat, voltado para motorista de ônibus. Muito obrigada, parabéns pela ação, viu? Isso aí vai ser muito importante para a sociedade. E vocês viram aí a ação do SESC Senat em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal fazendo testes de Covid. E o ELG Você continua. A gente já volta em instantes. Olá, olha, hoje o ELG Você está com uma visita ilustre, doutora Gláucia, procuradora. Olha, um prazer, uma honra receber você aqui, Gláucia. Prazer é meu estar nesse programa que está começando, com uma pessoa tão iluminada, tão simpática e que vai ter muito sucesso. Amém, né? A gente faz tudo assim para vocês, né? Com muito amor e carinho. A doutora Gláucia é procuradora, como eu já falei para vocês, e nós vamos abordar aqui um assunto muito interessante e que infelizmente teve um aumento, que é violência contra a mulher, né, doutora Gláucia? Exatamente. Representando a Procuradoria do Estado, eu faço parte do Conselho da Mulher, nesse momento presidindo o Conselho da Mulher por esse mandato e enfrentando esse tema que é importante para nós, sim, que a gente precisa discutir. Uma das formas de combate à violência doméstica contra a mulher é falar sobre ela, falar sobre as formas de violência, porque muitas vezes nem a vítima e nem o agressor percebem que eles já entraram no ciclo de violência. Que existe esse abuso, né? Exatamente, que eles já não estão numa relação que possa ser considerada saudável e não percebendo isso, não percebendo que eles ingressaram nesse ciclo, as coisas tendem a piorar. E é uma evolução, né? Exatamente. Cada vez vai subindo o patamar do grau de violência, isso, até chegar ao máximo que seria a violência física. O feminicídio, né? E a violência física. Não existe uma sequência, digamos assim. Não existe primeiro violência psicológica e depois, por exemplo, violência patrimonial, que é um tipo de violência que as pessoas não conhecem, não tratam muito. Violência sexual, muitas vezes acontece já o abuso psicológico e o feminicídio, muitas vezes, quer dizer, não tem um estágio definido. Mas, em regra, é um ciclo em que se conhecem, desenvolvem um sentimento positivo, em princípio, aparentemente, um pelo outro. Existe a violência normalmente calcada na diferenciação de gênero,
num sentimento de superioridade que ele tem em relação à companheira. Mas nesse primeiro momento, eles acham que é normal. Sim. Né? Que a gente já vem de uma cultura machista. Exatamente. É meros detalhes. Não vai sair com essa calça. Sim. Ou o seu salário no final do mês, eu que controlo, porque você é cabeça vazia. Você não sabe controlar seu salário. É engraçado isso, mas acontece muito isso. Muito. Ofensas, ofensas assim, a aparência física, existe uma exigência de uma determinada, de um padrão de beleza em relação, o padrão de beleza da moda, que o homem está dispensado, digamos assim, de cumprir e a mulher tem o dever. Então olha, fulana. E essas coisas vão desenvolvendo ressentimento, vão desenvolvendo crises, vão desenvolvendo atritos e considerando que esse parceiro tenha esse sentimento de superioridade, ele enxerga a mulher como propriedade dele ou como coisa, isso pode tender em regra, tende à violência física. Aí vem, quer dizer, que é perceptível, né? Que já é algo que aí é muito mais fácil. Tem até uma psicóloga muito interessante que ela fala assim, a violência psicológica é assim, às vezes a pessoa te fala uma palavra, você passa meses ponderando, será que isso foi uma agressão ou não? Mas se alguém te der uma facada, você não pondera, você já sabe. Então a violência física, você já tem essa certeza. A psicológica, e ela é perigosa. Depois da violência, ele pede desculpas. Aí volta a lua de mel, ele é maravilhoso, ele é não sei o quê, e começa tudo de novo. Até sabe lá onde nós vamos parar. E vai evoluindo e eu acho que assim, cada vez o estágio da violência vai aumentando, né? A pessoa vai se sentindo confortável naquela situação e evoluindo. Isso. É natural, muitas vezes veio de lares em que isso acontecia. E geralmente, acaba, né? É algo assim que o que abusa nasceu, viu aquilo acontecendo constantemente na sua vida e ele entende que seja normal, que é assim, que tem direitos, que tem direito de chegar em casa e gritar porque o arroz está sem sal, tem o direito de exigir que a mulher trabalhe o dia inteiro em algum emprego e chegue em casa e faça as tarefas domésticas sozinha. Sim. Então, assim... Acho que aquilo é dever da mulher. Exatamente, é o papel dela. E na raiz dos feminicídios está exatamente isso. Traição, porque ele se sente diminuído em seu papel de homem, masculinidade. Término do relacionamento, ela não suporta mais aquele tipo de relacionamento. Que é o que tem acontecido muito, né? E quer terminar. Mas quem termina o relacionamento, na cabeça desses agressores, é ele. Eles têm a titularidade. E aí a gente tem que falar de uma outra coisa, a cultura brasileira. Há menos de 80 anos atrás, nós tínhamos como regra no Código Civil que o homem era a cabeça do casal. Ou seja, ele determinava os filhos e, obviamente, ele determinava onde moravam, o que ela fazia e se o casamento ia continuar ou não. Então, a gente mudou a lei, mas a cabeça continua a mesma. Com certeza. Ele só aceita. E você vê em outra medida muito sofrimento de mulheres, de homens, sofrimento emocional, que terminam o relacionamento na hora em que eles bem entendem, sem dar oportunidade para a companheira de processar, de discutir, de não sei o que, e ela fica com aquela chaga. Óbvio. Sim. Mas nós, mulheres, vamos chorar, né? Sexo frágil. A gente chora. Eu acho que nós somos o sexo forte. Eu acho que frágil é o que pega uma arma e mata. Com certeza. Esse é frágil. A masculinidade é extremamente frágil. Por causa de um término de relacionamento, não tem coragem de dizer que viver com aquilo, trabalhar aquilo, entender aquilo. E aceitar, falar, olha, eu fui realmente... Mas é a questão da superioridade. Exatamente. E aí, outro momento, a traição. Se nós, mulheres, tivéssemos a mesma reação que os homens em relação à traição,
Isso até é uma brincadeira que a gente faz, costuma fazer em palestras que são mais longas. Na televisão fica meio precipitado de dizer, mas assim, quantos homens será que ainda existiriam no mundo se a gente fosse ter a mesma reação? Eu acho que teria uma escassez, né? Exatamente. Porque para nós mulheres, assim, eu espero que isso esteja mudando, mas a traição em relação vindo do homem seria uma certa aceitação. Infelizmente também é cultural o homem se achar no direito de sair com outras. Sim. Não todos, né? Existe uma outra Lógico, coisa. não dá para generalizar. Evidente, nós estamos falando de uma chaga social, de questões que precisam ser tratadas. Nós não estamos falando de pessoas que têm caráter, que falam verdade, que têm autoestima no lugar. Perfeito. Então é diferente. Mas a traição também gera. Ele não suporta ter sido traído. Ele entende que a masculinidade dele foi humilhada e ele se vinga. Aquelas frases antigas, não é minha, não será de ninguém. Veja bem, ninguém é propriedade de ninguém. Então a gente ainda está lidando com alto índice de boletim de ocorrência, precisando de delegacia 24 horas. Nossa. Uma delegacia 24 horas significa, gente, uma equipe de delegados, escrivães, escreventes, a viatura, os policiais que ficam em campo, gigantesca. Porque tem que ter uma equipe funcionando o tempo inteiro. Essas equipes trocam. É uma equipe gigantesca, elas não param 7 dias por semana. Então nós temos que gastar toda essa estrutura, a PM atendendo a ocorrência, de dia e de noite, porque homens e mulheres não conseguem se tratar de forma de igual para igual. Sim. A solução disso vai ter que ser educação e cultura. Educação, informação, tem que ser um assunto muito debatido. Saúde emocional, para discutir suas questões sem violência, para resolver seus problemas sem violência, para terminar os relacionamentos. Sofrer é normal, cada um chora, porque é sentimento, e a vida seguir. Quando a gente fala em feminicídio, a gente fala em uma outra coisa que é bastante triste, orfandade. Porque a mãe morre e o pai vai preso. Isso é uma verdade. Que tristeza para a família, para a criança, para quem fica, né? Para quem fica. Cuiabá não tem histórico de absolvição de feminicida, desde que a lei foi implementada, né? E as penas são rígidas. Então, tem outras frases comuns, infelizmente. Pode ir lá me denunciar na delegacia, não vai dar em nada. Dá sim. Pode ir lá, hoje exatamente. Dá. E feminicida, nós temos casos assim, ele acaba acontecendo o quê? Ele é preso imediatamente, não consegue um habeas corpus, ele fica muito tempo preso. Então essa criança vai crescer sem mãe e sem pai. E um pai que matou a mãe. Isso trauma. É para sempre. É um trauma. Isso assim. É para sempre. Então, assim, tem que ser muito trabalhado para ter uma superação, né? Exatamente. Então, assim, nós estamos falando, às vezes as pessoas minimizam e dizem assim, lá vem aquela conversa de novo. Mas é muito grande. Eu vejo nessa pandemia, primeiro que aumentou o número. Isso que eu iria tocar nesse assunto. 2 questões. A pandemia, eu não sei se é pela convivência, né? Que ficaram todo mundo tendo que conviver mais tempo. E também eu não sei se agora é mais comentado, mais abertamente, mas o feminicídio também aumentou muito, né? Na verdade, Cuiabá estava desde 2018 sem feminicídio. Assunto interessantíssimo, né? Esse, mas tem muito mais. Fiquem ligadinhos que a gente já volta. É rapidinho. Eu vejo nessa pandemia, primeiro que aumentou o número. Isso que eu iria tocar nesse assunto. 2 questões. A pandemia, eu não sei se é pela convivência, né? Que ficaram todo mundo tendo que conviver mais tempo. E também eu não sei se agora é mais comentado, mais abertamente, mas o feminicídio também aumentou muito, né?
Na verdade, Cuiabá estava desde 2018 sem feminicídio. Mato Grosso foi até março. Mato Grosso tem um índice muito grande de feminicídio. Nas cidades do interior, tinha em Cuiabá também. Então houve uma melhora? Havia melhorado. E esse ano nós tivemos o retorno. Porque com a pandemia, a gente analisa também o seguinte, as campanhas mudaram. A gente ia em escolas, a gente ia em empresas. Hoje as empresas estão fechadas. Aí pergunta, a pandemia aumentou o número de casos de violência? Não, mas as pessoas estão convivendo. E a gente tinha já relatos de que acontecia mais também nos finais de semana, quando as pessoas estavam... Por quê? Porque se acontece dentro de casa, enquanto está trabalhando, eles estão afastados, nós temos casos, né? A pessoa larga o trabalho, sai, parece um... Sim, estou me livrando, não era para ser assim, né? Mas assim, sai, vai atrás da mulher, persegue, mas em regra, os casos de violência, infelizmente, acontecem no lar. E as pessoas estão passando mais tempo no lar, seja por fazerem a quarentena, os que podem, seja pelo próprio desemprego. Sim. E aí... Ida sob pressão, é isso que eu ia te falar. Sob pressão. Sob pressão. E as tarefas do lar da mulher aumentaram, porque ela está trabalhando em casa, os filhos não estão na escola e os homens entendem, esses homens, né, entendem que o filho é responsabilidade dela, tudo resquício de estruturas culturais anteriores. Há 100, 200 anos, 200 e poucos anos, por milênios, realmente o espaço público, o comércio, as navegações, as guerras, a caça, o convívio na comunidade era um espaço masculino e a mulher ficava com a casa, a administração dos filhos, né? O lar. Hoje não, hoje o espaço público pertence aos dois, portanto as tarefas do lar também pertencem aos dois. E outra, hoje nós evoluímos a compreensão humana de paternidade, já campanhas antigas, não basta ser pai, tem que participar. E que prazer é acompanhar o filho crescendo, que prazer é fazer as tarefas domésticas, mas não para todos. Se sentem diminuídos. Você tem que cuidar do uniforme de um filho. É de uma ignorância. Sim. Essa é a palavra, desculpa, mas Sim. É de uma ignorância, porque participar da vida do filho é um presente. Sim. É a criação de vínculo. Sim, mas o filho é para chegar lavado, né? Tomado banho, com a roupa limpa, alimentado para ele brincar de vez em quando e ser considerado um excelente pai. Sim. Eu desconheço com franqueza. Tem. Hoje já tem, nós temos... Hoje eu conheço, assim. Nós estamos caminhando, mas eu pessoalmente, eu sei que tem, mas eu não conheço um homem que pense assim, vou chegar do trabalho, meu filho está na escola, vou pegar o uniforme dele, vou colocar na máquina de lavar, vou cuidar porque amanhã de manhã ele tem educação física, ele precisa da sunga do não sei o que, não sei o que. Eu desconheço. Essa tarefa é essencialmente da mulher. Ainda. E sobrecarrega. E é mais exigida agora na pandemia, né? Porque aí, além de tudo, você tem que fazer tarefa online. Muitas reclamam. Agora eu virei professora também, exatamente. Né? Tá lá, né? Uma Existem pressão. mais... A mulher sofre violência com a cobrança em relação ao papel que ele acredita que ela deve exercer. E os papéis aumentaram. Muito. Né? Essa mulher também deveria, eu acredito, que tem que ser estimulado também o posicionamento dela no relacionamento. A chamar o homem para essa responsabilidade. Isso tem que partir bastante da mulher, né? Hoje em dia eu vejo mulheres fazendo isso. Também, eu acho que depende realmente... Por isso que a gente fala da educação, depende da forma como ele foi educado, da forma como ela foi educada. Eu não vou falar de outros casos, mas eu já tive problemas de relacionamento terminar porque assim, me chamou para uma DR. Já? Isso é impossível. Então assim, uma pessoa que não dialoga, como que ele vai depois dialogar no casamento sobre a educação dos filhos? Não vai. Não existe conversa. Então assim, é uma modificação. Sempre, né?
e essencialmente também para os dois autoestima, porque nada objetivamente pode realmente diminuir o homem como homem ou a mulher como a mulher dessas coisas que nós citamos, de cuidar do seu filho, de fazer uma limpeza, pelo contrário, a gente vê muita gente levando com muito bom humor. Com certeza. Fazendo até brincadeiras na internet, aqueles cartazes, estou limpando, socorro, estou limpando a casa 3 vezes por dia. Que tem isso. Exatamente. Assim, porque, e outra, mais um detalhe, essa discussão de qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, gente, eu tenho 2 tios que são cozinheiros, um dono de restaurante, outro é cozinheiro. E eu, assim... Algo interessantíssimo, exatamente, né? Cada um vai de acordo com as suas papel. habilidades, E tenho prima engenheira. Uhum. Então, assim, não existe mais esse papel definido. E numa casa, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo usa roupa, todo mundo limpa, todo mundo lava, todo mundo cozinha. E é muito triste que a gente tenha que vir falar disso nas escolas, nas fábricas, nos locais públicos, na TV, agradecendo o espaço, para que as pessoas não sejam mortas por conta disso. Que é um absurdo, né? É um absurdo. Essa época que vivemos hoje. Exatamente. Temos que estar defendendo bandeiras assim que, deveriam ter sido já superadas há bastante tempo. E esse problema cresce, né? A violência cresce. Pois é, cresceu. Inesperadamente, nessa geração, cresceu. Tanto que ano passado, 2019, a ONU havia declarado que nós estávamos vivendo uma pandemia de violência contra a mulher. Nossa. Primeiro se localizou na América Latina, se reconheceu na África, se reconheceu nos países árabes e aí se reconheceu na Europa, em países como a Suécia. Aumentou vertiginosamente o número de estupros. Então, assim, aí a ONU reconheceu. E hoje, com a pandemia do Covid, né, 19, a ONU mesmo lançou um texto que chamou, bem interessante, a pandemia das sombras, porque a do Covid é falada, modificou hábitos, modificou tudo. Sim, porque há um alto grau de contágio, há centenas de milhares de mortes por mês no mundo, então é algo mais tangível que está ali, né, mais claro pra gente. Mas a pandemia de violência contra a mulher também existe, piorou durante a pandemia de Covid-19. Em todos os países. Realmente, e isso fica abafado. Exatamente, mas essa outra pandemia a gente não trata, não encara. Devo fazer elogios, por exemplo, a PM de Mato Grosso, a Polícia Civil, esse esforço de abrir a Delegacia 24 horas, que era um clamor da população. Tem uma patrulha agora da Marília da Penha, né? Isso, exatamente. A Patrulha Maria da Penha, que ela circula, as mulheres que têm medida protetiva, a patrulha visita para saber se essa medida está sendo cumprida. Tem um acompanhamento, então. Isso, porque não adianta, a medida protetiva é um papel. Sim. Ela precisa efetivamente, porque muitas vezes o que acontece nesse ciclo, ela explode e ela denuncia. Mas o agressor pede desculpas e volta para casa. Passou a raiva, o contrário, os ânimos, ele perdoou. começa a procurá-la para retomar. E ameaça os filhos. Então, assim, é uma situação que precisa... E essa mulher, ela já está assim, num ponto, ela já vem sofrendo esse abuso, ela se torna um pouco refém, né? Do abusador, ela não consegue tomar uma atitude contra ele. Exatamente. É por questão ela psicológica. Tá presa, exatamente. Ela está presa nesse ciclo. Ela reconhece isso como amor, muitas vezes. É esse o tipo de amor que ela acaba reconhecendo. E ela está presa. E ele também, né? É uma situação bastante complicada essa. E a patrulha age dessa forma. Por isso que esse tipo de crime... E aí uma outra frase também bastante comum. Mulher gosta de apanhar. Porque vai na delegacia, denuncia e depois volta. Está no ciclo de violência. Então, o que se compreendeu?
que esse tipo de crime, ele é diferente de assim, você é assaltado agora, levam seu celular. O ladrão é desconhecido. Você vai lá, denuncia e pronto. Esse tipo de crime da violência contra a mulher, não. Ele é o companheiro, ele é o pai dos filhos, ele é alguém que falou que ama, ele é alguém que esteve com ela no hospital, ele é alguém que trabalha para sustentar a casa, ele é alguém que ouve os problemas dela no trabalho. Ela não acredita que a violência vai piorar. Com certeza. E ela tende sim, ela tem uma relação, porque denunciar o crime significa ela vai ter uma vida completamente diferente do que ela tinha construído até então. Então a vítima, ela está numa situação diferente das demais vítimas e ela precisa receber assistência social e apoio psicológico. É por isso que chega ao feminicídio, né? Exatamente. Porque esse abuso vem crescendo e a dificuldade que ela tem de denunciar. Exatamente. Doutora Gláucia, é assunto para muito tempo. Inclusive, eu tinha aqui na minha pauta N assuntos que eu queria conversar com a doutora Gláucia, mas já vou te fazer um convite para retornar aqui ao programa, porque é algo que contribui para a nossa sociedade, a gente debater, discutir, levar o conhecimento das pessoas, aproveitando aí a nossa audiência, né, e passando essa informação. Muito obrigada por estar aqui, doutora Gláucia. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. É um papo sempre agradável e, assim, apesar do tema pesado, mas a gente está aí exatamente assim, para ir trabalhando, conversando, exatamente quando a gente está bem, está tranquilo, que é para evitar outros momentos. É um pouco despesado, mas é algo que é importante a gente debater, né? E nós vamos voltar, o convite está feito. Logo, só a agenda dela é complicada, mas eu vou conseguir trazer mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. E o Elg, você fica por aqui, mas amanhã temos esse encontro de segunda a sexta, né, às 21h30, aqui na TV Pantanal, canal 22.1. Até amanhã.